Olá, eu sou o Gustavo E eu sou a Maria. e esse é o Lendo com TDA. Nesse podcast, nós vamos buscar ler alguns livros com vocês, com comentários de uma pessoa diagnosticada com TDA. Muitas vezes, a leitura é um processo muito difícil para quem tem déficit de atenção, da hiperatividade. Então, nós estamos tentando fazer essa leitura com comentários, com retomadas, e eu espero que vocês gostem muito e que ajudem quem tem também esse transtorno. E o livro de hoje será Mentes Inquietas, TDA, Desatenção, Hiperatividade e Impulsividade, de Ana Beatriz Barbosa e Silva. Capítulo 1. O que é o TDA? Um trio de respeito, distração, impulsividade e hiperatividade. Quando pensamos em TDA, não devemos raciocinar como se estivéssemos diante de um cérebro defeituoso. Devemos sim olhar sob um foco diferenciado, pois na verdade, o cérebro do TDA apresenta um funcionamento bastante peculiar, que acaba por trazer um comportamento típico, capaz de ser responsável tanto por suas melhores características como por suas maiores angústias e desacertos vitais. O comportamento TDA nasce do que se chama trio de base alterada. É com base nesse trio de sintomas, formado por alterações da atenção, da impulsividade e da velocidade de atividade física e mental, que se desvendará todo o universo TDA, o qual, muitas vezes, oscila entre a plenitude criativa e a exaustão de um cérebro que não para nunca. Por esse motivo, será feita agora uma análise minuciosa do trio de sintomas que constitui a espinha dorsal do comportamento do TDA. Alteração da atenção. Esse é, com certeza, o sintoma mais importante no entendimento do comportamento TDA. Uma vez que tal alteração é condição sine qua non para que se efetue um diagnóstico. Uma pessoa com comportamento TDA pode ou não apresentar hiperatividade física, mas jamais deixará de apresentar forte tendência à dispersão. Para um adulto TDA, manter-se concentrado em algo, por menos tempo que seja, pode ser um desafio tão grande como para um atleta de corrida com obstáculos que precisa transpor barreiras cada vez maiores até chegar ao fim da pista. Essa dificuldade em se manter concentrado em determinados assuntos, pensamento, ação ou fala, causa muitas vezes situações bastante desconfortáveis a ele. Exemplo disso é o fato de estar sempre em reuniões importantes de trabalho, de família, e de repente desviar os seus pensamentos para pequenas coisas, como o horário do jogo do seu time no dia seguinte, a roupa que usará para ir ao cinema à noite, ou mesmo se o carro está suficientemente limpo para dar carona ao chefe. Várias vezes o adulto TDA é flagrado por seus parceiros ou patrões nesses lapsos de atenção, acarretando desde pequenas a grandes discussões. Pode-se constatar isso pela angustiada declaração de Diana, 22 anos, estudante de fonoaudiologia, que relata suas dificuldades em se manter concentrada quando em aula ou em outras situações acadêmicas. Abre aspas. Eu sempre me perguntei por que divagava tanto quando estava assistindo às aulas ou sob supervisão. Algo em que eu deveria e também precisava prestar atenção. Eu me questionava por que cargas d'água isso tinha que acontecer comigo. O que ela fazia? Ela era Fonoaudióloga. acadêmica, estudante de fonoaudiologia. É fonoaudióloga. É. Eu me questionava por que cargas d'água isso tinha que acontecer comigo, já que sempre fui perfeccionista. Eu me recriminava, achava que só poderia ser alguma falha de caráter e que, no fundo, devia ser uma desinteressada de tudo. Afinal, eu olhava para a minha supervisora, orientando-nos em pontos importantes,
Embora no início conseguisse acompanhar, depois de certo tempo, vi o rosto dela se transformar em uma tela de cinema, onde se passavam vários acontecimentos da minha vida, planejamentos ou fatos que estavam por vir, fantasias, sonhos. Quando eu voltava ao tempo e espaço presentes, já não fazia mais a menor ideia do que havia sido dito. Muita gente usa a expressão pegar o bonde andando para descrever uma situação em que você pega algo no meio e não entende nada. Mas para um TDA, acho que é o contrário. Você pega o bonde parado, fica nele até certo ponto e depois cai. O bonde continua e você fica para trás. Fecha aspas. Com o passar do tempo, o próprio TDA se irrita com seus lapsos de dispersão, pois eles acabam gerando, além dos problemas de relacionamento interpessoal, grande dificuldade de organização em todos os setores de sua vida. Essa desorganização gera um gasto de tempo e de esforço muito maior do que o necessário para realizar suas tarefas cotidianas. Tal situação pode ser comparada a um carro cujo motor desregulado consome bem mais combustível e submete suas peças a um maior desgaste, resultando em menor durabilidade e desempenho. Muitos TDAs escrevem em períodos de profundo cansaço mental e às vezes físico. Alguns usam a expressão cansaço na alma para descrever seu estado após a realização de tarefas nas quais se forçam a permanecer concentrados por obrigação. Por exemplo, a entrega de um trabalho profissional que tiveram que realizar como um dever, com prazo determinado e sem nenhuma paixão. No entanto, na grande maioria das vezes, os trabalhos são muito bons, quando não excelentes, mas para o TDA fica sempre a sensação de um resultado ruim. Esse julgamento equivocado é provocado, em parte, pela desatenção de um cérebro envolto em uma tempestade incessante de pensamentos, que dificulta a canalização de seus esforços na realização de trabalhos com metas e prazos pré-estabelecidos. A estudante de fonoaudiologia relata também várias situações comuns a um TDA e a fraca avaliação ou consciência que tem acerca da própria competência. Abre aspas. Aqueles trabalhos escritos que são pedidos dezenas de vezes na faculdade, como dissertações e pesquisas, sempre foram sinônimo de terror para mim. Todo início de período eu jurava que seria diferente, não entregaria os trabalhos em cima da hora, prestaria atenção durante toda a aula, anotaria as explicações dos professores e depois passaria as informações a limpo, de forma organizada. Na realidade, os meus apontamentos sempre ficavam à zona, além de incompletos, porque eu sempre caía do bonde. Invariavelmente, eu pedi emprestado o caderno das colegas, que conseguiam fazer o que para mim era impossível, e tirava cópias. O mais engraçado era que, na maioria das vezes, eu tirava notas maiores que as delas, usando o mesmo material. Mas, no caso de trabalhos dissertativos, eu sempre deixava para os 45 minutos do segundo tempo. Fazia no maior desespero, achava uma porcaria, e os professores adoravam. Eu ficava sem entender nada, me achavam uma fraude. Sempre desejei fazer os trabalhos de uma forma disciplinada. O curioso é que, nas poucas vezes em que consegui, não saíram tão bons, pelo menos na avaliação dos professores. Fecha aspas. É importante destacar que o termo transtorno do déficit de atenção não traduz com precisão, ou mesmo com justiça, o que ocorre com a função da atenção no TDA. Se por um lado o adulto e a criança TDA têm profunda dificuldade em se concentrar em determinado assunto ou enfrentar situações obrigatórias, por outro, podem se apresentar hiperconcentrados em diversos temas e atividades que lhe despertem interesse espontâneo ou paixão impulsiva. Exemplos disso são as crianças com jogos eletrônicos ou os adultos com esportes, computadores ou leitura de assuntos específicos. Em tais casos, tanto as crianças como os adultos TDAs
terão dificuldade em se desligar do que estão fazendo ou desviar sua atenção para outras atividades. Essa característica pode até causar desentendimentos e alguns problemas de relacionamento, caso os parceiros desconheçam ou não compreendam o problema. Veja o que contou George, jovem advogado de 26 anos, apaixonado por hardware de computadores. Abre aspas. Minha namorada estava com um problema no computador. Um componente estava mal instalado e ela não conseguia se conectar à internet. Imediatamente, fui à casa dela ver no que poderia fazer. Fiquei lá absorto, futucando a máquina. Nem me dei conta de que os familiares dela tinham saído para um compromisso. Estávamos a sós e não nos víamos havia quase uma semana. Mas eu estava teimando com o computador. Ela chegou de mansinho, me acariciou, beijou meu pescoço e eu me permaneci completamente focado na máquina. Ela continuou, tirou minha blusa, virou a minha cadeira e só nesse momento percebi o que estava acontecendo. Levei aproximadamente uns 5 minutos para perceber uma situação que qualquer pessoa captaria em segundos. A minha sorte é que ela conhece essa minha característica e é super compreensiva. E até hoje nos lembramos desse episódio e damos boas risadas. Fecha aspas. Essa mulher morta em eu teria dado uma cadeirada na cabeça. Pelo que foi visto, o uso do termo déficit de atenção pode levar a um entendimento incorreto da capacidade atentiva de um TDA. E por isso, mesmo prefiro usar um termo instabilidade de atenção, que me parece ser mais correto que déficit, pois este traz consigo somente a ideia pejorativa de uma deficiência absoluta e imutável. Impulsividade. Antes de tudo, deve-se ter em mente que a palavra impulso tem um significado próprio. 1. Ação de impelir. 2. Força com que se impele. 3. Estímulo, abalo. 4. Ímpeto, impulsão. Todas essas definições literais ajudarão a entender a maneira como o TDA reage aos estímulos do mundo externo. Pequenas coisas são capazes de lhe despertar grandes emoções, e a força dessas emoções gera combustível aditivado de suas ações. A mente de um TDA funciona com um receptor de alta sensibilidade que, ao captar um pequeno sinal, reage automaticamente, sem avaliar as características do objeto gerador do estímulo. Um exemplo simples dessa situação seria o caso de um caçador que, ao detectar um simples ruído na floresta, põe em disparo uma AR-15, a fim de abater sua caça. Poucos minutos após a rajada de tiros, descobre sua grande presa, um inofensivo tatu, que apenas abriu um buraquinho no solo com o intuito de se abrigar. Não fala. Quanta energia em vão? Exagerado, diria a maioria das pessoas. Mas, na verdade, tudo não passou de um ato impulsivo, ou seja, disparou e só depois pensou. E, com certeza, lamentou. Tanta apreensão, tanta adrenalina, tanta taquicardia, tudo agora está no chão ao redor da pequena residência do tatu. Essa simples história pode gerar risos. No entanto, se pensarmos na vida real, em que tatus são pessoas e caçadores são TDAs impulsivos, pode-se imaginar quanto sofrimento, culpa, angústia e cansaço um impulso sem filtro pode ocasionar nos relacionamentos cotidianos dessas pessoas. Pode continuar. E é justamente isso que acontece com crianças e adultos TDAs. Crianças costumam dizer o que lhes vem à cabeça, envolver-se em brincadeiras perigosas, brigar com reações exageradas, e tudo isso pode render-lhes rótulos desagradáveis, como mal educadas, más, grosseiras, estraga-prazeres, egoístas e irresponsáveis. Nas crianças TDAs, esses comportamentos são, além de mais intensos, mais frequentes. E é claro,
Isso será um dos fatores de grande influência na formação de um autoestima cheio de buracos. Todo TDA na vida adulta apresentará problemas com sua autoestima, e esse é o maior de todos os desafios do seu tratamento. A reconstrução dessa função psíquica, que, em última análise, constitui o espelho da própria personalidade. No adulto TDA, a impulsividade também trará sérias consequências, além daquelas já trazidas em sua bagagem infantil. Ele terá aprendido a diminuir determinados riscos vitais, como olhar antes de atravessar a rua, praticar certos esportes com proteções adequadas ou desligar o gás do aquecedor. No entanto, seu impulso verbal poderá continuar a lhe trazer sérios problemas, principalmente em situações em que esteja sob forte impacto afetivo ou sob pressão pessoal. Em tais situações, pode-se ver um TDA adulto que, em meio a uma discussão com a esposa, olha para ela e diz: "Estou enjoado de você, não aguento mais ouvir a sua voz irritante." Ou ainda, disparar para o chefe: "Gordo, barrigudo e careca, não pode mesmo ser feliz." Mas assim, falar na cara? É tipo assim, durante a discussão, Fala o que fala o que vem na cabeça. já aconteceu comigo. Mas eu acho que dos mecanismos de defesa seu foi ficar quieto. Na maior parte das vezes. Tipo, engolir sal. Eu sou especialista. Um gordo careca. Atitudes assim, impensadas, podem levar o TDA adulto a viver numa constante instabilidade entre sair de diversos relacionamentos, empregos e grupos sociais. A impulsividade verbal é assim relatada por Caetano, arquiteto de 32 anos. Abre aspas. Eu sempre me enrolava com prazos e tarefas que deveriam ser executados em uma sequência definida. Quando minha sócia me perguntava como que estava a eixo aquele projeto, eu me enrolava todo. Fosse porque não estava tocando tudo de forma atabalhoada, ou porque ainda não tinha resolvido alguma questão importante. Respondia a primeira coisa que me vinha à cabeça, na ânsia de me justificar, sempre na defensiva. Você acha que eu fico lá defensivo? Às vezes. Ontem eu tava super na defensiva. Tava divulgando até porque o demônio se aparecer pra pedir. Devo ler ficar poposo dentro da história. Até mesmo quando tudo está correndo muito bem, eu era um desacerto. Talvez porque lá no fundo eu sempre tivesse a sensação de que algo estava errado, de que eu estava falhando em alguma coisa ou que não estava sendo cuidadoso bastante. Muitas vezes respondia coisas idiotas, deixava minha sócia sem entender nada, embolava mais ainda no meio de campo e depois gastava horas ruminando pensamentos. Que eu poderia ter dito isso, aquilo, ou me questionava: como vou desdizer aquelas bobagens? Um bate-bola mental sem fim. Muitas vezes pensava que seria melhor se eu fosse mudo, que deveria tapar a minha boca com um esparadrapo e uma supercola, fecha aspas. Se o comportamento dos TDAs não for compreendido e bem administrado por eles próprios e pelas pessoas com quem convivem, consequências no agir poderão se manifestar sob diferentes formas de impulsividade, tais como agressividade, descontrole alimentar, uso de drogas, gastos demasiados, compulsão por jogos, tagarelice incontrolável. Para alguns adultos TDAs, aprender a controlar ou redirecionar seus impulsos para algo positivo, esportes, artes, etc., pode ser, muitas vezes, uma questão de vida ou morte. Ou melhor, uma questão de escolher viver a vida em sua plenitude ou buscar o fim antes do último capítulo. No entanto, o que se vê, na maioria absoluta dos TDAs, é que, em sua essência, eles têm um profundo amor à vida. Passam a maior parte do seu tempo buscando emoções, aventuras, projetos, amores, tudo para viver mais intensamente.
Eu arriscaria dizer que os TDAs jamais buscam a morte. Podem, sem querer, chegar bem perto dela, mas certamente não era para lá que se dirigiam. E sim para a vida. Essa vida que, para eles, de tão interessante, por vezes chega a doer. E é na busca dessa vida, dentro da vida, que está o impulso mais forte de todo TDA. Para eles, tudo é muito. Muita dor, muita alegria, muito prazer, muita fé, muito desespero. E se pudermos fazê-los ver a força poderosa que esse impulso pode ter, quando bem direcionado na construção de uma existência que valha tanto a eles quanto à humanidade, teremos feito a nossa parte nesse processo. All